Hoje vamos conversar não apenas sobre medicina do trabalho, mas também sobre algo ainda mais estratégico. Como a saúde física e psicológica dos trabalhadores está diretamente ligada à produtividade, à retenção de talento e à sustentabilidade das empresas. Doutora Renata, olhando para o seu percurso, desde a sua experiência em Moçambique, onde liderou uma clínica móvel de saúde ocupacional, até o seu regresso, a Portugal, para continuar nesta mesma área, que aprendizagens mais profundas esta experiência internacional em Moçambique lhe trouxe enquanto médica ocupacional? E queria fazer então uma breve, uma pequena correçãozinha, que é, não sou médica de saúde ocupacional, eu sou cardiopneumologista, profissional na área de diagnóstico de terapêutica de cardiologia e pneumologia, e foi nessa condição que eu entrei em Moçambique, okay? Em 2009, onde eu integrei o Hospital Central de Maputo. Durante todo o meu percurso, acabei por conhecer ali alguns colegas que já faziam medicina ocupacional em algumas empresas, onde com o tempo acabaram por me pedir para integrar as equipas, e foi aí que comecei a ter os meus primeiros passos na saúde ocupacional e comecei por me apaixonar. Bem, mas no fundo, o meu contacto com a saúde ocupacional, e quando eu comecei a trabalhar mesmo na saúde ocupacional em Moçambique, eu deparei-me com vários desafios, e desafios a nível estruturais e sociais. Okay? Nós temos muitos desafios em Moçambique. Temos, por exemplo, trabalhadores na área da construção, na área da mineração, a área da agricultura, que também nos aparecem, okay? E que os fatores de riscos que eles estão expostos são bastante elevados, mas o acesso que eles têm à saúde ocupacional é muito reduzido, é muito limitado. E eu penso que existe uma série de fatores que dificultam a implementação de programas de vigilância de saúde nos trabalhadores. E desses fatores têm a ver com a dispersão das empresas, porque o país é enormíssimo, esse fator é muito importante. O fato também de não haver muitos ou a escassez de profissionais especializados nesta área e a dificuldade em logística acaba por dificultar a implementação destes programas de vigilância de saúde. Então, quando eu entro em contacto em Moçambique, nos primeiros tempos, com a saúde ocupacional, era tudo muito giro, mas havia ali lacunas muito grandes e havia problemas muito grandes que as empresas se deparavam para a realização dos exames. E algumas delas eram o fato de, primeiro, ter que arranjar transporte para tirar o trabalhador do local de trabalho e se deslocarem até às clínicas. Isso era uma grande dor de cabeça, não é? Porque não conseguiam transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo, os postos de trabalho ficavam ali parados, porque não havia muita gente para substituí-los, e às vezes o tempo que tinham que ficar ausentes era muito grande, ou era uma manhã, ou era uma tarde, e às vezes, dependendo do que iam fazer, até era um dia inteiro. Isso era tempo e dinheiro que as empresas estavam a perder, no fundo, não é? Por outro lado, quando as equipas eram convidadas ou criavam condições para nos receber dentro da empresa para podermos fazer os exames ou as consultas, as estruturas não eram as melhores. As condições não eram as melhores. Não havia privacidade. Apesar de criarem uns biombozinhos e a porem lá umas caixinhas para separar, não é? Para uns fazer exames, outros consultas, no fundo não havia privacidade. Não havia as condições básicas para que se pudessem realizar aqueles exames. E é nesse sentido que mais tarde, ao fim de algum tempo da experiência, surge a ideia de criar a clínica móvel. Mas a clínica móvel tinha que fazer sentido, ou seja, não podia só desenvolver uma clínica que ultrapassasse apenas alguns dos problemas. Ela tinha que ultrapassar todos os problemas das grandes empresas, que era poupança de tempo e dinheiro. Isso era fundamental. E é nesse sentido que surge a criação e a montagem de uma clínica móvel com a dimensão que ela tinha, 13,5 metros, em que ela tinha o raio-x, fazia o raio-x do tórax, que era o mais importante, fazia no laboratório, fazia hemogramas, bioquímicas, tudo que era teste rápido. Na parte da saúde ocupacional tínhamos testes de visão, audição, eletrocardiograma, espirometria e no final a consulta, ou seja, as pessoas faziam toda aquela gama de exames que eram recomendados em função dos riscos e dos postos que ocupavam e quando chegavam à consulta,
conseguiriam ter já os resultados todos, em que o médico conseguia falar, conversar um bocadinho com os trabalhadores sobre os resultados obtidos e sobre outras informações clínicas que eram relevantes que eles iam passando para orientar de melhor forma o trabalhador. Ótimo. Então, o que é que isto, de uma certa forma, me fez e cativou-me cada vez mais? Com o tempo, nós começámos a perceber que a clínica conseguiu, inicialmente não foi fácil, aliás, porque as empresas olhavam para a clínica como uma coisa muito estranha, mas isto funciona mesmo, isto tem qualidade, eles vão conseguir fazer aquele trabalho que realmente estão a dizer que fazem, porque isto não existe aqui, não é? E, portanto, foi difícil entrar a nível de mercado, até perceberem realmente como é que todo o serviço funcionava. E depois foi uma questão de tempo. As empresas começaram a passar a informação umas às outras, começaram a perceber que realmente tinham resultados rápidos e com qualidade, e as coisas foram funcionar. E começou realmente a funcionar dessa forma. O que acontece? A clínica conseguiu criar ou promover, né, a cultura de prevenção dentro das empresas, que era esse o nosso grande objetivo. Até então. Agora, muitas empresas em Moçambique, aproveitando esta deixa, muitas empresas em Moçambique ainda encaram os exames médicos ocupacionais como uma obrigação meramente legal. E não como uma ferramenta estratégica, é mais para responder à questão da Inspeção Geral do Trabalho e não necessariamente como uma ferramenta estratégica de gestão de pessoas. Agora, doutora Renata, na sua opinião, o que precisa de facto de mudar na mentalidade das organizações para que a saúde ocupacional passe a ser vista não como um investimento, apenas como um custo, não apenas como um custo, mas como uma ferramenta verdadeiramente estratégica na gestão de pessoas? Bem, ainda há muito a fazer realmente no seio das empresas. Eu penso que, acima de tudo, deveria de haver um investimento nas campanhas de sensibilização para mostrar a importância que realmente a saúde ocupacional tem dentro das empresas. Essa campanha de sensibilização, não só para os trabalhadores, mas também essencialmente a nível de recursos humanos. Isto é muito importante. Se as cabeças das empresas, o topo, consegue perceber a importância que isto tem, porque no fundo vai refletir sobre um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho produtivo, evitar ou prevenir doenças profissionais, acidentes profissionais, porque no fundo todo o trabalho que a clínica faz, com os exames de admissão periódicos e de rastreios em geral, o objetivo é sensibilizar, identificar os problemas que os trabalhadores vão transmitindo. Olha, eu não uso esta proteção, eu não uso aquela, ou até as posturas, portanto, a postura inadequada no local de trabalho vai criar problemas de saúde que depois vai fazer com que eles se ausentem. Portanto, se eles forem devidamente acompanhados nos exames ocupacionais e depois também houver, que isto é muito importante, não só os exames de medicina ocupacional são importantes, assim como é importante dentro das empresas perceberem que é necessário haver um acompanhamento desses trabalhadores. É importante que o sistema de registro de acompanhamento dos trabalhadores ele esteja sempre atualizado. Porquê? Porque se nós também vamos pela primeira vez a uma empresa, fazemos exames e depois não existe continuidade no acompanhamento do trabalhador, isto cai num saco roto. Ou seja, é como se estivéssemos sempre a trabalhar com a pessoa pela primeira vez. Agora, se temos exames ocupacionais, dentro das empresas existe uma equipa que também vai acompanhar e dar seguimento àquilo que a clínica ou a saúde ocupacional fez, para que durante o ano tudo isso, ou seja, que as recomendações médicas, verificar se elas são cumpridas corretamente, se o trabalhador está realmente a cumprir, se o trabalhador tem alguma dificuldade e necessita de uma intervenção, para que nos próximos exames nós possamos verificar se existem ou não melhorias, se o trabalhador cumpriu, se existe alguma falha por parte do trabalhador ou por parte da empresa. Portanto, isto é muito importante. A saúde ocupacional, é necessário que as pessoas de topo da empresa percebam a importância da saúde ocupacional, porque no fundo, esta relação que vai ser criada entre empresa, trabalhador e saúde ocupacional, isto só vai melhorar o ambiente de trabalho. Vai criar ambientes de trabalho mais seguros, mais produtivos, não é? Mais eficazes, em que as pessoas vão se sentir mais à vontade, vai haver mais proteção, vai haver prevenção de doenças profissionais, diminuição dos riscos profissionais. Portanto,
isto é uma série de acidentes profissionais, também são reduzidos porque existe uma conversação, existem melhorias nos postos de trabalho. Esta comunicação é muito importante e, portanto, eu penso que, acima de tudo, as campanhas de sensibilização ajudam imenso neste tipo de trabalho. Ótimo. Agora, com base na sua experiência prática, doutora Renata, quais foram as doenças ou problemas de saúde ocupacional mais frequentes que observou entre os trabalhadores em Moçambique? Há um padrão que conseguiu observar? Portanto, os trabalhadores normalmente queixavam-se, os sistemas estão mais afetados, que nós apanhávamos mais frequentemente afetados, era o sistema musculoesquelético, doenças respiratórias, problemas auditivos, hipertensão, diabetes, mas isso eram coisas que eram às vezes apanhados. Alguns sabiam e não eram acompanhados e outros não sabiam, daí a importância de haver depois um acompanhamento dentro da empresa para verificar se as pessoas tomam as medicações corretamente, no caso da diabetes, hipertensão, entre outras doenças crónicas. Então, o que é que as pessoas se queixavam frequentemente? Dores musculares. Essas dores musculares provinham normalmente na saúde ocupacional de dom. Posturas incorretas no local de trabalho, ok? Portanto, quer a nível administrativo, às vezes o sentar numa cadeira em frente ao computador, às vezes não tinha a postura mais correta, não é? Que causava as dores. No caso dos trabalhadores mais no local de trabalho, tinha a ver com posturas infectas, ou seja, às vezes as sobrecargas que eles tinham nos locais de trabalho, como, por exemplo, apanhar um saco de cimento, se eles não apanharem corretamente, não tiverem uma postura correta para apanhar, vai gerar dores neuromusculares. Problemas respiratórios associados, por exemplo, à inalação de poeiras, de pós, de produtos químicos, problemas auditivos devido a uma exposição prolongada ao ruído. Portanto, isto são as patologias que normalmente se encontram mais frequentemente nos trabalhadores e daí a importância que no momento da consulta, com esses todos os exames reunidos e os resultados que nos eram expostos, o médico, o que é que ele fazia? Falava com o trabalhador sobre os resultados, tentava perceber um bocadinho se usavam ou não os equipamentos de proteção, porque isso é muito importante, tentá-los sensibilizar para a importância desses equipamentos de proteção. No caso de não usar, é tentar exigir, tentar falar com ele sobre os riscos que ele está a correr e, de uma certa forma, também transmitir à empresa, olha, os trabalhadores do setor tal não estão a usar os equipamentos de proteção, é importante haver uma vigilância interna para reduzir os riscos, para evitar os problemas, porque senão as ausências aos postos de trabalho vão ser enormíssimas, não é? Não se vão aguentar muito tempo. O médico, o que é que ele faz? Não só a falar sobre os equipamentos de proteção, mas no fundo também vai fazer uma ação educativa sobre a saúde dirigida aos trabalhadores. Tudo isto é muito importante. Agora, doutora Renata, se calhar migrando para uma outra dimensão de saúde ocupacional, entrando mais em questões de natureza mental e de riscos psicossociais, e estamos num período, hoje fala-se cada vez mais de estresse ocupacional, esgotamento profissional e ansiedade no trabalho. Agora, durante a sua experiência em Moçambique, chegou a observar sinais claros de riscos, portanto, psicossociais entre os trabalhadores? Sim. Infelizmente sim. Isso é uma coisa que afeta, quer dizer, não só em Moçambique, mas em todo lado. O que acontece? As dimensões psicológicas e psicossociais, o que é que estão relacionadas? Estão relacionadas muitas vezes com o ambiente de trabalho, né, e o impacto que esse ambiente de trabalho tem na saúde mental e no bem-estar em geral do funcionário. Se nós temos, por exemplo, se o trabalhador está exposto a sobrecargas de horário enormíssimas, que às vezes eles fazem turnos atrás de turnos e não percebem que às vezes isto tem algumas consequências, não é? Portanto, e também a empresa tem que ter alguma sensibilidade no sentido de se o trabalhador fez uma noite, ele não pode estar a fazer amanhã, não pode, e só sair no outro dia, não pode. Aqui também tem que haver um bocado da participação da empresa e dos responsáveis da empresa em haver bom senso nisto. Portanto, sobrecargas excessivas no horário de trabalho. Um ambiente de trabalho com bastantes conflitos. Isto é um fator também de risco psicossocial. E também uma carga excessiva de trabalho, ou seja, hoje em dia os trabalhadores estão submetidos a uma pressão muito grande porque têm que atingir determinadas metas no final do trabalho. Não é? Portanto, no final do dia eles têm que ter atingido aquele objetivo.
caso não atinjam, correm o risco de serem colocados de lado ou serem mesmo despedidos porque não atingem as metas. Isto existe. Portanto, todos estes fatores psicossociais, o que é que vão criar, no fundo, no funcionário? Fadiga, cansaço, ansiedade, stress, um esgotamento profissional. E é muito importante que os chefes de departamento, os chefes que estão à frente de determinadas equipas, tenham a sensibilidade de perceber que isto está a acontecer. É que começando num trabalhador, isto vai começar a minar todo o grupo. Não é? Porque eles vão começando, isto pega-se, é como se fosse uma doença, vai começando a pegar-se, não é? Uns aos outros, e eles começam a conversar, e um começa a dizer que está cansado, e o outro também está cansado, e já não aguentam mais. Quer dizer, isto vai começar a conversar e vai afetar de uma certa forma todo o grupo, toda a empresa. E o que é que faz? Vai estar desmotivado no local de trabalho, vai haver diminuição da produtividade, okay? Vai haver um esgotamento profissional, vai reduzir a qualidade de vida do trabalhador. Portanto, isto é importante ser realmente identificado rapidamente para que haja uma intervenção rápida e que se criem melhorias nos postos de trabalho. Olha, doutora Renata, muitas empresas ainda tratam até a saúde ocupacional ou doenças ocupacionais de natureza física e orgânica como algo secundário. Agora, quando se fala de saúde mental ou de questões psicossociais, eu acho que relega-se até para um estágio terciário, não é? Sim. Neste caso, a prioridade é ainda mais reduzida. Agora, na sua opinião, qual é o maior erro que as organizações cometem quando ignoram a dimensão psicológica da saúde ocupacional? Muitas das vezes vemos até os inspetores a trazerem uma série de exames, a recomendarem uma série de exames físicos, mas não temos muito esclarecimento relativamente a que tipo de exames devem ser feitos quando se trata da dimensão psicológica de saúde ocupacional. Agora, na sua opinião, qual é o maior erro que as organizações cometem? Porque assim, os exames físicos ainda se vão fazendo. Mais apropriados ou não, porque algumas empresas têm mais recursos ou não e importam-se mais ou não com os exames físicos vão-se fazendo. O problema são os exames psicológicos que não se fazem, ok? Portanto, o que acontece? Eu acho que a saúde mental deveria ser integrada como um programa de saúde ocupacional. Não está a ser integrada. Não há avaliação dos riscos psicossociais nos exames. Não há campanhas de sensibilização para a saúde mental do trabalhador. Ok? Portanto, não basta só as equipas de inspeção entrarem e dizerem nós tem que fazer estes exames, estes, mas a nível psicológico, a nível mental, não está a haver não há nenhuma avaliação dessa saúde mental dos trabalhadores. É importante, por exemplo, ensinar os trabalhadores a fazer uma gestão do stress no local de trabalho. Que não há essa preparação, não há essa educação. Portanto, falar sobre programas de apoio psicossocial e educação de gestão do stress no trabalho, isto não existe. Mas é fundamental para que haja uma boa produtividade, para haver ambientes de trabalho mais seguros, mais produtivos, mais humanizados. Isto é muito importante e não há. Agora, infelizmente. Bom, muitas das vezes as empresas, quando são abordadas, não é, sobre a questão de exames médicos, tanto na dimensão física, orgânica, bem como psicológica, a questão de custos é sempre colocada à mesa. E nós estamos num contexto empresarial em que temos várias micro e pequenas empresas. Agora, que iniciativas conseguiria sugerir que não fossem muito onerosas para as empresas que muitas das vezes colocam custos como um entrave para que esses exames ou para que se dê atenção à saúde ocupacional no geral? Bem, isto tem muito a ver com a base e a importância que as empresas, como temos vindo a falar, dão à saúde ocupacional. Não é preciso fazer ou ter grandes custos na saúde ocupacional. É importante investir um pouco, porque se houver um acompanhamento e houver um investimento inicial, okay, depois é só fazer a manutenção. O que acontece às empresas? As empresas só se preocupam fazer os exames de medicina ocupacional numa determinada época do ano, vão gastar um balúrdio, não é? Porque vão fazer a todos os exames ao mesmo tempo, não é? A todos os funcionários, e depois acabou por ali. Isto não pode ser. Tem que haver uma continuidade.
Se eles criarem, porque há forma, criarem um posto médico a funcionar, ok, internamente, com enfermeiro, com médico, que vai lá X dias por semana, vai fazendo um controle, ok, um acompanhamento dos funcionários, que vai sugerindo isto ou aquilo aos funcionários. Os exames vão ser feitos em função dos riscos e dos problemas que o médico vai detectando ao longo do ano aos funcionários. Isto pode reduzir imenso os custos das empresas. Por exemplo, em vez de estarem a fazer... Há empresas que não precisam de fazer todos os anos um raio-x. Vamos ser realistas. Por exemplo, numa empresa de cimentos, sim, por causa dos riscos a que as pessoas estão expostas, as poeiras, etc., e os problemas todos respiratórios que podem estar ali associados. Mas existem determinadas empresas que não precisam de fazer um raio-x todos os anos. Basta fazer, por exemplo, um raio-x de 2 em 2 anos. Okay? As análises não precisam de fazer toda uma gama de análises todos os anos. Podem fazer, por exemplo, um hemograma para vermos como é que está o ferro, como é que está alguma bioquímica, ok? A não ser que o funcionário tenha algumas queixas específicas e é importante perceber o que é que está a acontecer com o funcionário, não é? Para não afetar toda a saúde e afetar o local de trabalho. Portanto, se houver um investimento inicial, isto é muito importante nas empresas, haver equipa que acompanhe, porque as equipas não são assim tão dispendiosas, ok? Portanto, ter enfermeiro, ok? Ter um médico que não precisa de lá estar todos os dias, mas que vá lá alguns dias por semana, faça um levantamento dos funcionários, possa receber os funcionários que não estão bem e que possam, portanto, ser medicados, possam ser orientados. Tudo isso vai fazer com que na altura dos exames pode-se fazer uma seleção em função de cada funcionário, dos problemas que cada um tem vindo a ter ao longo do ano, e faz-se exames específicos em função dos problemas que cada um tem e dos riscos a que eles estão expostos. Ótimo, obrigado. Doutora Renata, já estamos mesmo a migrar para o fecho da nossa conversa. Agora, como pergunta final, tenho trabalhado vários anos em Moçambique e agora em Portugal, na mesma esteira ocupacional. Que mensagem deixaria às empresas moçambicanas que ainda não dão a devida importância à saúde ocupacional? As empresas têm que olhar para a saúde ocupacional como uma forma de investimento, porque vão melhorar, a saúde ocupacional vai ajudar, portanto, toda a ligação que estabelece entre a empresa e o trabalhador, no fundo, vai criar ambientes de trabalho mais saudáveis, mais seguros, vai evitar que os trabalhadores faltem tanto, porque como não têm acompanhamento fora, porque aí nós temos essa noção que o acompanhamento, não existe médicos de família, né, na realidade, possam acompanhar e orientar as pessoas. Portanto, a saúde ocupacional estabelece essa ponte e ao criar um melhor ambiente de trabalho vai fazer com que as pessoas vão mais motivadas, vão produzir mais no local de trabalho, e as empresas vão funcionar melhor, vão se tornar lugares mais seguros, não é? E, portanto, os riscos, as doenças profissionais também vão ser mais prevenidas, os riscos de acidentes profissionais também vão ser reduzidos se tiver devido encaminhamento e devido à orientação para o trabalhador. Portanto, a empresa só tem a beneficiar com a saúde ocupacional. A saúde ocupacional não é uma inimiga. Okay? A saúde ocupacional vai ajudar imenso as empresas e os trabalhadores, a todos os níveis. E esta articulação vai permitir realmente um melhor ambiente de trabalho possível e mais produtivo. Ótimo. Doutora Renata, foi um enorme privilégio voltar a conversar consigo. A sua experiência é extremamente valiosa, não tenha dúvidas quanto a isso, sobretudo para o público moçambicano, porque não estamos a falar apenas da teoria, mas sim de alguém que viveu a realidade do nosso mercado de trabalho no terreno. Muito obrigado pela sua disponibilidade, espero que possamos voltar a conversar em breve. Com certeza, muito obrigada, o prazer foi todo meu, Milton. Obrigado. Obrigada.